E o ambiente é tão importante que uma ciência que explica aquilo que nós somos, a genética, foi ultrapassada por outra ciência que é a epigenética. E a epigenética é o conjunto da genética juntamente com o ambiente. Portanto, o ambiente é tudo. Nós hoje na primeira mesa tivemos muita oportunidade de ver a importância da biodiversidade e dos incêndios. Não vamos agora falar sobre isso, porque se fôssemos teríamos muita coisa ainda a dizer, mas efetivamente nós vamos aqui abordar questões extremamente importantes dentro deste âmbito. Deixem-me dizer-vos que há uma dupla pressão aqui. Primeiro, por estar numa mesa tão rica e com intelectualidades do mundo da ciência tão reconhecidos, nacional e internacionalmente, e depois porque estou em casa. Da última vez que estive neste auditório estava precisamente, e devia ter talvez perto da idade da maioria desta plateia, e agora estou deste lado, portanto será provavelmente também o passo de muitos. É engraçado como de facto o mundo tem mudado e mudaram o tipo de doenças que mais afeta a espécie humana. Se há uns anos atrás os riscos tradicionais associados à doença ou morte dos seres humanos seriam mais a falta de nutrição, a fome, doenças transmissíveis como as infecciosas. Hoje vivemos num tempo em que as doenças não transmissíveis são as que mais matam, o tabaco é o que mais mata e precisamente também a poluição representa uma das causas mais importantes de morte. E o número é algo assustador. 7 milhões de pessoas que morrem prematuramente por ano devido à poluição do ar. E a maior parte destas, não sei se conseguem perceber bem, mas 21% destas pessoas têm a ver com pneumonias, e já lá vamos perceber porque é que a poluição também promove as pneumonias. 20% dos conhecidos AVCs, acidentes vasculares cerebrais, 34% de infartos cardíacos, 19% da DBOC, não sei se já ouviram falar, mas é uma doença que decorre muito do uso do tabaco e da exposição também a outro tipo de substâncias, e 7% de cancro do pulmão, que também, como sabem, está bem associado ao tabaco e à poluição. Repeti quase o mesmo número para vos mostrar, se conseguirem perceber, naquele mapa mundo que mostra a população, a distribuição da população pelo mundo que vai morrendo decorrente da poluição. E curiosamente nós vemos que a maior parte dos milhões que desaparecem anualmente, prematuramente, decorrente de doenças associadas à poluição, são na Ásia. E é um porquê sobre isto, não tem apenas exclusivamente a ver com o número de pessoas, e de facto na Ásia existem mais pessoas do que no resto do mundo, assim de uma maneira geral, mas tem a ver também com alguns hábitos que eles por lá têm. Existem diferentes. E antes de falarmos, antes até se calhar de explorarmos a poluição, eu até perguntava ao Teia se alguém tem coragem de responder: o que é um agente poluente? Então. É uma substância que polui. E o que é uma substância que polui? Não entra na normalidade do que existe no ambiente. Não entra na normalidade. Acho que é uma boa definição. Enquanto eu estudava para partilhar aqui também algumas informações convosco, encontrei, existem vários vídeos, e agora todas as pessoas têm YouTube no telefone, na ponta do dedo, e existem vários vídeos. Este é do Paul Anderson, que é um cientista que tem vídeos explicativos de muitas questões científicas, e acaba por também fazer uma divisão específica do que são os agentes poluentes. Bem, e os agentes poluentes são precisamente agentes que fogem da normalidade. Portanto, agentes poluentes podem não ser poluentes se tiverem concentrações mais que a normalidade e se entrarem muitas vezes no corpo humano.
Existe uma definição muito interessante de um investigador que diz que o poluente é uma substância que, pela sua concentração, pode torná-lo impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde. A definição é bem maior do que esta, mas isto mostra como, de facto, um agente poluente é, de facto, um agente que foge da normalidade e, por isso, cria dano no ser humano e também, naturalmente, no ambiente. Este slide serve para mostrar que coisas que se calhar não vemos hoje. E existem palestras muito engraçadas sobre a poluição do ar e sobre o efeito e dão-lhe a designação sistematicamente de o inimigo invisível ou o assassino invisível. Pois bem, dentro desta sala, naturalmente no ar, entre o espaço que está entre os meus olhos e os vossos, estão milhares de partículas que não as vemos e provavelmente que também são inaladas e depois exaladas para dentro e para fora dos nossos pulmões. Não vou ser muito criterioso, mas é importante alguma atenção para aquele PM2,5, porque aquilo significa Particle Matter 2,5 micrómetros. Micrómetros é uma dimensão demasiado reduzida que nós não conseguimos sequer objetivá-la. E estas partículas que são inaladas, muitas vezes transportam, como ali diz, partículas que decorrem da combustão ou da libertação, muitas vezes, de gases que, se inalados, podem de facto provocar dano. E percebam que aquilo é um cabelo humano que tem entre 50 a 70 micrómetros e essas partículas têm 2,5 micrómetros, portanto são de facto muito mais finas até do que um cabelo humano. Tentando ser então de facto o mais leve possível, poluentes. E quais são os poluentes? São inúmeros os poluentes que existem e que estão descritos. Eu fui buscar algumas tabelas que descrevem os mais importantes, os mais significativos. Naturalmente já ouviram falar do monóxido de carbono. Já todos ouviram falar do monóxido de carbono, certo? De onde vem o monóxido de carbono? O monóxido de carbono tem muitas origens. A origem mais nefasta hoje é significativamente a combustão de combustíveis, passa o pleonasmo, de combustíveis que decorrem do petróleo. E é importante dizer-vos, e foi das primeiras coisas que decorei quando entrei no curso de medicina, é que o monóxido de carbono tem 250 vezes mais afinidades com a hemoglobina, que é a substância química que transporta o oxigênio nos nossos glóbulos vermelhos, 250 vezes mais afinidades que o oxigênio. Ou seja, se nós inalarmos monóxido de carbono, esse vai ter mais afinidade e, portanto, vai mais facilmente ser transportado pela hemoglobina do que propriamente o oxigênio, e isso, sim, representa um perigo importante, e daí que seja quase o que encabeça aqui. Depois, o dióxido de enxofre, alguns metais pesados são também decorrentes de combustões e de processos industriais. Matéria particularizada, como eu falei, e aqui na Fiel há alguns casos engraçados e será com que rematarei esta minha intervenção. O dióxido de azoto, o ozono e depois o benzeno, o tolueno e o xileno, que são substâncias igualmente perigosas. Passando agora para a atualidade da exposição que, em particular, os europeus estão expostos a estas matérias, a estes agentes poluentes. Pois bem, relativamente àquelas partículas que nós não vemos e que são inaladas, e por serem partículas suficientemente pequenas, são as que chegam mais longe no seu trajeto, ou seja, nós conseguimos inalá-las e muitas vezes elas conseguem passar para dentro dos vasos. De acordo com os limites que estabeleceu a União Europeia, entre 8% a 12%, entre 2012 e 2014, era a percentagem da população que estava exposta a este tipo de partículas e que transporta também partículas que de facto são nefastas para a saúde do homem.
Por outro lado, e porque a Organização Mundial de Saúde, de facto, publica e partilha alguma maior exigência relativamente à percentagem de população que deve ser e os limites de qualidade do ar, salta de 85% para 91%, ou seja, 90%, se quisermos arredondar, 90% da população está exposta aos agentes poluentes. Isto para não falar nas partículas maiores, no ozono, no dióxido de nitrogênio, entre o benzeno também, que é uma substância também muito importante. Air, conhecem? Bem, quantos litros de ar é que acham que vocês ingerem a cada 10 minutos? Ou a cada minuto, digo. 10 litros de ar são ingeridos por vocês a cada 10 minutos. E eu permiti-me trazer esta informação porque faz referência a algo que não está propriamente dentro da mentalidade da maior parte das pessoas, que é, eu há pouco falei essencialmente de poluição decorrente da indústria, decorrente da combustão que nós usamos nos nossos carros ou nos carros dos vossos pais, mas se olharem ali para o topo, as mudanças climáticas e a emissão dos gases de efeito estufa decorrem com muito mais significância por base à agricultura e, em particular, a produção de carne animal, ou seja, as vacas e os porcos poluem efetivamente mais que os carros. E porquê é que existem tão mais vacas do que antes, tão mais porcos do que antes? É porque nós, de facto, temos uma dieta muito baseada em carne, e este era um dado que eu também gostava de deixar aqui. Por outro lado, e se muita revolução aconteceu ao nível da combustão dos combustíveis fósseis, com força dos catalisadores, e se calhar muitos já ouviram falar nos motores com catalisadores e que de facto melhoram a sua, no fundo, a emissão dos gases que acabam por fazer, os navios, hoje ainda encontrei este dado e decidi trazê-lo, 16 navios poluem o mesmo que 740 milhões de carros. Bem, vamos então à saúde. Falamos há bocado em mortes e voltamos a falar em mortes outra vez aqui, agora de uma maneira mais standardizada a cada 100 mil habitantes dos diferentes países. E vemos que o Afeganistão lidera, 406 por cada 100 mil morrem decorrentes da poluição do ar. Tem muito a ver também, obviamente, com a queima dos combustíveis fósseis, com as indústrias, mas tem também a ver com a queima do lixo, que é uma prática que existe muito em países pobres, e daí nós vemos que estão no topo de todo Afeganistão, Paquistão, Índia, um conjunto de países que têm pobreza quase no seu dia-a-dia. Falava no assassino invisível. Pois bem, 29% das mortes por cancro do pulmão decorrem da poluição. Falava há pouco também dos AVCs, ainda que estes minutos são dedicados às doenças cardiorrespiratórias, mas o sistema humano está todo ligado. 24% das mortes por AVC, 25% de doença cardíaca e 43% de doença pulmonar, que pode não ser o cancro do pulmão, mas pode ser também a doença pulmonar obstrutiva crónica e também outras disfunções respiratórias. Bem, encontrei alguns artigos e há na literatura científica dados muito engraçados. Um deles mostra que um estudo com mais de 500 mil jovens e adultos que foram acompanhados durante 16 anos revelaram que o risco de doença isquémica, portanto, de risco para infarto coronário, paragem cardiorrespiratória e arritmias aumentou de facto de acordo com a inalação daquelas partículas de 2,5. Por outro lado, e acompanhando a seta azul, mostra que a poluição está também associada à hipertensão, e a hipertensão está praticamente na base de quase todas as doenças que mais matam hoje no mundo.
Trouxe este slide para, se calhar não é propriamente legível, mas eu também faço questão de o dizer. A poluição, já perceberam que chega a muitos órgãos, é certo, mas em particular no pulmão, que é a porta de entrada dos agentes poluentes, passa então por provocar a tal DPOC, o cancro no pulmão, e doenças importantes. E passamos 2 vezes, vamos avançar este. Passamos a 2 doenças que são importantes em Portugal e também importantes em Penafiel. E vou terminar com isto. A asbestose, conhecido os asbestos, provavelmente já ouviram falar, não se calhar nesta palavra, mas no amianto. O amianto era uma substância que esteve durante muito tempo associada à regulação térmica, à cobertura de casas, à cobertura, provavelmente até de partes da vossa escola. E hoje sabemos, na altura não sabíamos, hoje sabemos que a inalação desses asbestos provocam doenças importantes, sejam a própria asbestose, que é uma doença restritiva, pulmonar grave, progressiva, em que de alguma maneira restringe a própria função do pulmão, o cancro do pulmão, e este foi provavelmente o mais mediático, porque fala-se em cancro e de facto é uma palavra muito mais mediática do que qualquer outra doença, estava também associada à inalação, assim como os mesoteliomas, que são tumores específicos do mesotélio, já associado à pleura, que é uma membrana que recobre os pulmões. Por outro lado, e mais importante assim ainda, ou pelo menos mais implícito no que a comunidade vai pensando, são as silicoses. Penafiel, Mar de Canaveses, alguns dos concelhos que por aqui existem, parte da sua indústria vive-se à base do trabalhar da pedra. Força da falta de segurança e de fiscalização e de, se calhar, de sensibilização por parte dos próprios trabalhadores e empregadores durante muito tempo e durante muitos anos, e se calhar ainda hoje, os trabalhadores da pedra viam-se expostos à inalação de partículas de sílica. A silicose é uma doença também pulmonar, ou também pulmonar, e que de facto predispõe o pulmão a um conjunto de infecções, e é por isso também que Penafiel foi o maior foco europeu, julgo que já não é, o maior foco europeu de tuberculose. E porque já me alonguei mais que 5 minutos, e agradeço também a compreensão, trago uma imagem referente e mais comum na Ásia do que provavelmente em Portugal ou na Europa, mas para todos os efeitos, para sensibilizar que a proteção, e eu preferi não passar por isso, passa também pela filtragem do ar e pela qualificação, pela melhoria da qualidade do ar. Muito obrigado pela vossa atenção. Fala sobre saneamento, é um bocado para mim complicado, pessoalmente, de família. A verdade é que já desde a antiguidade os egípcios, os chineses e os japoneses preocupavam-se muito com o saneamento. Sabemos que os egípcios, há mais de 2000 anos, tratavam a água do Nilo, do rio Nilo, deixavam ficar mais ou menos durante um ano a água em repouso e depois, através de tecidos, como se filtrassem a água para que pudessem ser consumidas pela população. Mas hoje em dia nós sabemos que a população está a crescer, a população mundial está a crescer, mas infelizmente também não cresce em termos educacionais. Nós sabemos que a peste negra, o tifo, a cólera, que foram epidemias causadas ainda no século passado, aí por esse mundo afora, e o saneamento básico é fundamental para evitar essas epidemias.
Nós sabemos que a falta de higiene, a escassez de água, pode passar. A escassez de água mata mais do que a sida, sarampo e a malária juntas. Imaginem, de facto, realmente os cuidados que, de facto, são importantes na higiene, não só fora das nossas casas, como também dentro das nossas casas. Os parasitas, de facto, podem ser disseminados por insetos tais como moscas, mosquitos, pulgas, baratas. Esses animais e ratos, esses animais são chamados animais sinatrópicos. O que são animais sinatrópicos? São animais que vivem à sombra do ser humano. Portanto, não são animais que nós apreciamos, que nós temos animais domésticos, como o cão, como o gato. Embora o cão, o gato e as aves que nós temos em casa não possam transmitir doenças, não podem ser como vetores, transmissores de doenças, mas esses são animais oportunistas. As moscas, os mosquitos, as pulgas, as baratas, os ratos são animais oportunistas e que transmitem imensas doenças. Pode passar. Nós agora vamos falar sobre verminoses. Ora bem, o que é uma verminose, digamos assim? É uma doença provocada por parasitas, ou seja, endoparasitas. O que são endoparasitas? São parasitas que penetram de qualquer forma pelo nosso corpo. Pode entrar através da pele, através de atos sexuais, mas nomeadamente a via digestiva. E pode ser... E essa contaminação pode acontecer como, por exemplo, as mãos mal lavadas ou então uma carne com micróbios, com parasitas, com vírus ou com bactérias e as pessoas ingerirem essa carne normalmente mal passada. Portanto, nós nunca devemos comer carne mal passada, porque pode realmente conter vermes, não é? E ficamos doentes. Eu estou a falar em doenças parasitárias, mas também as víricas, a hepatite A. No ano passado houve aqui nessa zona do Vale de Sousa e no Alto de Tâmega e no Baixo de Tâmega também, imensos casos de hepatite A e, portanto, devemos ter alguns cuidados porque realmente nós podemos ser atingidos também. E outra coisa, as verminoses podem atacar qualquer pessoa. Gente da classe alta, gente da classe média, gente da classe pobre. E, portanto, todos nós estamos sujeitos a ficarmos doentes com as chamadas verminoses. Quais são as verminoses mais frequentes? As mais frequentes e menos graves são as lombrigas, os ascaris, a ténia, os oxiúrios, que dão um prurido fantástico, principalmente as senhoras que estão contaminadas, ficam para nós uma comissão no rabo, quase desfazem o rabo com os oxiúrios, que são pequeniníssimos. E parecem umas pequenas lagartinhas pequenininhas, mal se vê. A ténia, que é a chamada bicha solitária, toda a gente já ouviu falar, e o triciúra. Portanto, esses são os menos graves que atingem as nossas crianças e nós adultos, e por isso eu aconselho toda a gente, pelo menos uma vez por ano, fazer um antiparasitário, tomar o chamado remedinho das bichas. E não ser sempre mesmo, mudar de medicamento. Não é só o Zentel, mas também pode ser o Combantrin, o Pantelmin ou outros do gênero. Bem, mas há outros mais graves. O bicho que provoca invasão pela pele e provoca uma espécie de geografia na pele, a filariose, ou a elefantíase, que é uma doença provocada por um micróbio que entra no sistema linfático
e que faz um aumento terrível, 50 vezes mais, imaginem a minha perna 50 vezes mais aumentada, os meus braços também aumentados devido a essa infecção. Mas tem outras, a estrongiloidiose, a esquilostomose, etc. Bom, pode passar. Tem um aspecto aqui extremamente importante que está relacionada com a habitação. Há casas, mesmo feitas recentemente, que ainda tem caixa d'água. E as pessoas preocupam-se em pôr a bombinha, sacar a água, muitas vezes do poço, e não ser analisada. Ou então, água mesmo da companhia fica lá em cima, reservada na caixa d'água e por qualquer motivo fica destapada. Ora, a água mais ou menos parada, o mosquito vai lá e as pessoas estão a consumir água contaminada e não sabem. E, portanto, é preciso tomar muito cuidado, tapar a água, porque podem entrar lá ratos, podem entrar outros tipos de mosquitos e moscas e etc. e contaminar a água. Há certo tipo de doenças que são provocadas por alguns animais, por exemplo, a peste negra, que é provocada pelo rato, aquele rato preto, provoca uma diarreia intensíssima e se não houver tratamento, as pessoas acabam por morrer completamente desidratadas. Ora bem, quais são os principais sintomas das chamadas verminoses? Está um bocadinho adiantado, estou a falar assim um bocadinho e com ser rápido, para se consigo cumprir o tempo que me foi dado. Os principais sintomas, para além das cólicas, vômitos, enjoos, diarreia, há também um sintoma que se vai acabar por se descobrir, que é as anemias. Muitas vezes a pessoa tem uma anemia e pensa que é por deficiência de alimentação ou por qualquer outro problema grave de saúde, e não, e é por causa de uma verminose que provoca realmente essa anemia. E as consequências das verminoses finalmente, é a desidratação devido a diarreia e os vômitos, e pode haver obstrução intestinal por uma quantidade enorme de ascaris, por exemplo, ou de bicha, a chamada bicha solitária, e acaba por, muitas vezes, ocasionar a morte das pessoas. Ora bem, as transmissões fundamentalmente através de alimentos contaminados, frutas verdes mal lavadas, água contaminada, carnes cruas, mal cozidas, mãos sujas, objetos contaminados. As crianças, muito cuidado com as chupetas, brincos, copos, pratos, os talheres, que usam menos frequentes pela contaminação da poeira, mas as lombrigas muitas vezes vêm daí. E muito cuidado não andar descalço, porque a sola dos pés absorve muitos desses parasitas e podem realmente ocasionar infecções graves. Ora bem, com certeza que há responsabilidade do... Espera um bocadinho, antes das conclusões vem passar o filmezinho, mas primeiro, aqui é só um minutinho, as responsabilidades dos órgãos públicos, o tratamento de controle da qualidade da água e do abastecimento público, em princípio, deve ser feito pela autarquia, pelas câmaras municipais, pelas juntas de freguesia, e eles podem, de facto, arranjar concessionários ou dar a concessão do saneamento básico, do transporte do lixo, da limpeza das ruas a outras empresas, mas tem que ser feito. O aumento da área coberta por abastecimento público da água e do esgoto sanitário é fundamental, amigos. O controle rigoroso das condições de saúde dos trabalhadores envolvidos com o manuseio de alimentos. Não é à toa que como é que chama? A Zaire anda ultimamente em cima, porque de facto há muita gente
com tuberculose a trabalhar com alimentos e que esperem bacilos de Koch lá para os alimentos, no Porto foi convidado a não trabalhar 2 cozinheiros em 2 restaurantes no Porto, não sei qual é, não me disseram, mas colegas meus que trabalham na saúde pública no Porto, mais precisamente ali na batalha no Instituto Ricardo Jorge, que me disseram isso, confidencial. Agora nós vamos lá comer um petisco, não é, no restaurante, e vimos lá com uma saúde de Koch e ficamos doentes. Ora bem, portanto, o controle rigoroso dos trabalhadores, a limpeza adequada e rotineira dos reservatórios de água, já falamos, e deve ser feito campanhas de orientação dirigidas à população relativamente à prevenção dessas doenças infecciosas. Eu, como médico de família, tenho que dizer aos meus doentes o seguinte: meus amigos, vamos lavar todos bem os alimentos que vão ser consumidos, não é? Proibição do uso de fezes humanas para o adubo. Portanto, nós temos que dizer aos nossos utentes que não pode regar as alfaces e os tomatinhos e os pimentos, etc., com água choca. Temos que dizer isso, e hoje aqui ainda fazem isso. E, portanto, as pessoas têm que estar alertadas para isso. Levar o saneamento básico à população e falar aqueles mais renitentes que usam ainda aquelas fossas sumidoras, que é melhor encerrar isto e fazer, porque as fossas sumidoras acabam por ser as redes de água, infiltrar as redes de água e colocar as pessoas doentes, não só as pessoas, como os animais também. Condições de moradia compatível com uma vida saudável, e por isso eu gostaria que voltasse atrás, ali há casas que são mal planeadas. A engenharia muitas vezes da casa, não sei se é pelos engenheiros ou pelos arquitetos, mas muitas vezes são mal planeadas, com pouco ar, com pouca ventilação, pouca luminosidade natural. Portanto, a coleta do lixo em toda a população, evitando a presença de moscas e baratas, é fundamental. Portanto, lavar bem as mãos, conservar as mãos sempre limpas. Atenção, as pessoas têm o hábito de ir à casinha de banho e lavar depois, fazer isso, certo? Mas também deve-se lavar também antes de pegar um instrumento, e as senhoras antes de puxar e levantar as calças. Porquê? Estão a levar os micróbios para esses sítios. Portanto, há que lavar antes e há que lavar depois. Concordam com isso? Pronto. Andar sempre com o calçado, comer apenas. Eu estou aqui a me lembrar que quase sempre em setembro, outubro, depois das férias, principalmente aquelas pessoas que vão para a praia, têm sempre um problema assim qualquer, ou uma bactéria versicolo que apanham por se deitarem, e há pessoas que vivem naquelas barraquinhas de aluguel na praia, e então vão fazer xixi e fazem ali. E o que é que acontece? Vem um outro desgraçado lá, né, deitam-se lá naquela areia, eles cobrem lá o xixi e outros excrementos lá, em papel, e isso, mas aquilo. Quer dizer, e depois as pessoas apanham doenças, normalmente pelos fungos e outras mais, e outras vermiosas. E aparece sempre, na altura de setembro, outubro, aquelas pessoas que foram à praia e que estiveram dentro daquelas barraquinhas. Ora bem, isso realmente é preciso tomar alguns cuidados. E isso mostra que, de fato, a falta de higiene é fundamental. E de educação. Começou somente em lugares limpos e higiênicos, realizar exames parasitológicos e tomar um vermífugo. Bom, eu gostaria, a propósito desse slide, eu gostaria de dizer que a educação, o saneamento básico, não é fundamental para dar lucro às populações. Portanto, se nós temos uma cidade limpa, arejada, não é? Onde as pessoas tenham saúde, não estejam doentes,
Isso era um chamamento para que as pessoas vão lá visitar, vão lá conversar, há benefícios da saúde com esses aspectos preventivos, e o desenvolvimento econômico, e o aumento da produção, e o aumento da comercialização. Toda a gente sai beneficiada havendo investimento nas águas e no esgoto sanitário. Como conclusões, há muita coisa que de facto há muita coisa a dizer, mas eu gostaria de só ressalvar o seguinte: muito cuidado com os alimentos. Eu ainda no outro dia estive a falar com uma pessoa que dizia assim: um peixe morre pela boca, e nós seres humanos também morremos muitas vezes por aquilo que nós comemos. Muito cuidado com a nossa higiene alimentar, não é? Evitar também o sal, não é só a preocupação com o sal, com as gorduras, mas também, fundamentalmente, com aspectos de higiene. Nunca esquecer de lavar as mãos, escovar os dentes, aspectos fundamentais e essenciais para mantermos a nossa saúde. De facto, é uma honra estar numa mesa onde está a ser presidida por o professor Pinto Costa, pelo seu humanismo cativante, pela sua filosofia de vida, pela crescente forma de estar, e à medida do tempo nos vai ensinando que, de facto, como dizia Hegel, que a ave de Minerva levanta voo ao entardecer. A partir do momento em que a experiência de vida vai se tornando mais sólida, o professor Pinto Costa continua-nos a brindar com alta qualidade técnica, científica e, fundamentalmente, humana. Então é uma honra estar nesta mesa. Saudar os presentes, em especial, não está muita gente, é pena. Mas também não é a gente que interessa, o número, a qualidade. Nós, às vezes, numa pessoa fazemos uma multidão. Às vezes a mensagem, quando passa por uma pessoa que é capaz de a transmitir, vários e mais vários e mais vários, e torna-se a mensagem muito mais fluente, muito mais capaz, muito mais dinâmica. E nesta assistência está aqui uma pessoa muito especial que constrói, à medida das suas adversidades, as oportunidades, um arreio. Enfatiza o termo desafio, vai à luta, omite a palavra problema e ganha. É o nosso time de Raiz, transporta na alma a força de uma experiência de vida, e nos olhos e no coração a vontade de estar presente sempre. Esteve connosco no Palácio da Bolsa com o professor Marcelo e o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e está aqui e está, onde for necessário, um exemplo do lutador. Já o Sr. Professor Pinto Costa falava um bocadinho destes sinais ambientais, da ciência epigenética. Ciência epigenética, que de facto o Bruce Linton fala muito na biologia da crença, um médico, há 30, 40 anos de biologia molecular, e descreveu um livro que eu fui no outro dia fazer uma palestra aos Açores, e na viagem fui lendo, depois até fui com o professor José Carlos Noronha, e com a esposa, a doutora Olga, e ela até me posso ler isto no avião, depois fui lendo, gostou tanto que eu lhe ofereci. Depois estava com o professor Manuel Sérgio, noutra conferência, posso ler isto, gostou tanto que eu lhe ofereci. O terceiro lhe ofereci, já comprei 4 ou 5 livros, e o último até comecei a tomar nota neles, que é para depois ficar com eles, senão, de facto é fantástico o que ele refere, o Bruce Linton, a ciência epigenética, os tais sinais ambientais que nos modificam, que nos regulam a atividade genética, as percepções de vida a moldarem o nosso comportamento, a gerir os nossos processos de vida, a relação entre as pessoas. À medida que nós nos vamos envolvendo, vamos crescendo em entusiasmo se vivemos com pessoas entusiasmadas. Nós vamos vivendo em desconforto se vivemos com pessoas que têm medo da sua própria existência. Portanto, esta questão de nós, esta ambiência habitacional e vivencial, ajuda-nos a crescer para o futuro ou a desfiar para o futuro. No domingo estive a preparar um bocado esta temática. Eu não vou falar muito
das condições, sei lá, do ozono, das camadas de ozono, dos fumos, para a prática de alto rendimento. Eu estive na prática de alto rendimento, tem estado desde 82 no Futebol Clube Porto, com o Chico Peroto, e depois até 89 com o Arthur Jorge e Ibiza, etc. Aqueles 10 anos fantásticos de um crescer, de um transformador no Futebol Clube Porto, que era um bocado os Andrades para Dragões, e depois mais tarde na formação de treinadores, que tem estado desde 84 até a atualidade, portanto, Peseiro, Conceiro, Mourinho, Carlos Carvalhal, etc. E agora, o último ano, dei um medinho de apoio até ao Peseiro, que foi o melhor aluno que eu tive da turma. Teve melhor nota que o Mourinho. É evidente que o Mourinho tem outra dinâmica de intervenção qualitativa, nomeadamente ao nível comunicacional. Mas o Peseiro, de facto, é extraordinário. Tive a dar apoio na Vitória, como ano passado, no Tondela, com o Pepa, foi meu aluno, etc, andar por aí. Mas não vou falar muito nestas questões das baixas temperaturas, das altas temperaturas, das adaptações, enfim, da adaptação ao treino, associadas à umidade, o tal desequilíbrio eletrolítico que nos permite, através do suor, compensar um bocado o esforço, como é que deve ser o treino perante estas situações, estas mudanças da aclimatação para a tarefa, de que alguns fisiologistas falam um bocadinho dos 7 aos 12 dias, portanto 2 a 3 horas por dia, com a diminuição da intensidade de trabalho, aumento e a duração do exercício, a ingestão de água, o uso de roupa que impeça a expulsão do calor. Também o trabalho em altitude, poderíamos aqui diferenciar em baixa altitude, alta altitude, com a dimensão da pressão e densidade atmosférica, no sentido de balizar um plano de treino para essa temática. Como dizia o autor muito bem sobre essa questão do VO2 máximo necessário para a combustão, para o alto rendimento, os tais 66 litros minutos que nós dizemos que um atleta de futebol tem que ter para ter uma boa prestação. Da adaptação aos seus horários, os tais jet lags, que nos fazem com uma média de 1 hora por dia. Nós tínhamos de ter tantos dias quantas horas dos seus horários e as adaptações aos seus horários para que o atleta tenha uma boa prestação. Aquela questão da umidade e do calor, da adaptação de uma tarefa, e esta luta que eu tive com o António Oliveira, eu não tive luta nenhuma, apenas eles convidaram para ir com ele para a Coreia e Japão, e eu disse, mas tu vais fazer uma adaptação a Macau, vamos fazer uma pré-época no Macau, que não tem nada a ver com Coreia e Japão, vamos fazer uma desadaptação para depois ter uma aclimatação. Isto é um erro. Então escreve isso, fui para a Universidade do Minho e no laboratório de Neurofisiologia chegamos à conclusão de que, de facto, o processo de adaptação ao campeonato do mundo estava incorreto. E então estava incorreto que me deu um mau resultado. Portanto, eu disse que estava incorreto. Eu era pico com ele e, enfim, já tinham feito umas negociatas com Mercedes e outras sedas e, por conseguinte, já não fomos fazer a adaptação a Macau. Foi o José Soares, não fomos fazer a adaptação a Macau e, portanto, fomos a Macau, aliás, Portugal foi a Macau, mas teve um resultado nefasto. E, por conseguinte, pediram para eu ver seleções de outros países, Polónia, Estados Unidos, etc. E eu não concordei com essa temática. E, portanto, estava preparado a trabalhar com ele no Euro 2004, quando aconteceu a hipótese de não poder fazer. Pronto, não ia falar sobre isto. Isto sobre essa temática tínhamos muito para dizer e entrando num aspecto científico, se calhar era um bocadinho muito denso e muito... Eu ia falar um bocadinho sobre esta questão também um sinal ambiental, que é muito importante, da adversidade. No pessimismo perante a vida, no otimista e no pessimista, enquanto o otimista vê numa adversidade uma oportunidade, o otimista vê uma adversidade uma oportunidade, o pessimista vê numa oportunidade uma adversidade. Todos os dias nós vemos isso na nossa luta, neste construir sonhos da nossa vida. É pena não estar aqui os jovens, porque eu gosto muito de trabalhar com os jovens. Sou professor já desde 1975 e é uma das minhas maiores felicidades a ser professor. Uma das maiores felicidades profissionais é a família e a minha atividade docente. Já tive ido para o estrangeiro várias vezes com outros treinadores, etc., mas eu não deixo a possibilidade de ser professor, porque
É com eles que nós aprendemos constantemente, em 2 turmas de mestrado, e agora não estive com eles, é chegar à sala de aulas e olhar para o relógio e se calhar vir um colega bater à porta porque já acabou a aula e nós não esquecemos que a aula acabou. Até às vezes esquecemos do intervalo, aulas de 3 horas, esquecemos do intervalo porque os alunos dão uma oportunidade de a gente poder segurar o tempo e fazer deste tempo fonte de progresso. É fantástico, portanto, crescer com os alunos. Portanto, esta questão de ser positivo na vida, as questões positivas ajudam-nos a concentrar naquilo que queremos atingir e a esquecer o que devemos evitar. Ser positivo perante a vida. Formação de objetivos de conquista, as conquistas de rankings de sucesso da nossa dinâmica intervencional. Fugir um bocado deste conformismo, mas as pessoas também se envolvem muito, são conformadas, estão cientes da sua vida, não é? Tipo, estão conformadas, não deixam as coisas andar, acomodam-se, são bons a conduzir o automóvel, se calhar a tomar um cafezinho, se calhar a fazer uma boa refeição, mas são incapazes de conquistar a vida, são incapazes de, perante a adversidade, conquistar o processo de poder crescer. E nas derrotas podemos construir um instrumento de vitória. Nas adversidades foi um instrumento de vitória. As adversidades despertam em nós capacidades que em circunstâncias próprias teriam ficado adormecidas, já dizia Horácio. As adversidades. Eu lembro-me sempre daquele jogo do Wrexham, quando nós perdemos com aquela 4ª divisão inglesa com o Arthur Jorge. Perdemos com o Wrexham, que é a 4ª divisão inglesa. O Arthur Jorge era o nosso treinador, um homem formado em letras germânicas, um homem que fez o curso de treinadores em Leipzig, e depois ele falava connosco de treino como se nós tivéssemos ido à faculdade a falar. Ele era espetacular, era o poeta, vai embora, já se cuspido, etc. E essa derrota, depois fomos jogar à Académica, tivemos 2 dias de estágio, e foi essa derrota que nos capitalizou um sentido crítico de conquistar o futuro. Penso que essa derrota esteve na base de sermos campeões dessa época e campeões europeus na época seguinte. As adversidades fazem eu puxar um sentido de conquista. E quem vence, sem correr riscos, triunfa sem glória, já dizia o Augusto Correia. Correr riscos, o sabor das derrotas, saborear o paladar das vitórias. E o instrutor, nós estivemos juntos também numa ação, eu falava um bocadinho, fiz um trabalho. A minha maior intervenção, acho eu, pedagógica, foi numa cadeia. Estive na alta competição no Futebol por 10 anos, por aí fora, mas foi numa cadeia, foi com os presos, com reclusos, que eu estava em Direito, em Coimbra, depois vim aqui para o desporto, depois foi a minha vida na área da psicologia aplicada, mas a minha vida foi numa cadeia. Um colega meu acabou o curso, depois foi diretor da cadeia, podias vir aqui aos sábados, os presos saem das celas, arrebandam o distúrbio, eles precisam ter uma responsabilidade, eles precisam se libertar, se calhar através do jogo, através do desporto. Eu comecei a ver, se calhar pode ser interessante, eles conhecer a regra do jogo para aplicar a regra da vida. Entre a regra do jogo e a regra da sociedade há muito comum. Quem não consegue cumprir a regra do jogo, não joga. Esta gente, eu não comecei a tratar isto por nome, eles começaram a aproximar-se. O que é que tu fazias lá fora? Eu roubava, não. Mas tu não és homem para me ajudar aqui a fazer, aqui fizemos um campo de futebol, um campozinho de futsal, foram para as oficinas, fizeram uns halteres, com uns relatórios e tal, umas bolas medicinais, fizemos 3 chuveiros para eles tomarem um banhinho, de água quentinha, e eles começaram então depois a jogar. E a jogar, no primeiro jogo, um tirou a bola ao outro, aquilo foi dentro de escolar, foi tudo uma coisa madura, e ambulância, um guarda a querer disparar, o seu guarda não dispara, fique colado dentro do portão, mas não dispara. Vinham cá, reuniam os presos, estavam para 1000 presos, estavam numa série de 1200 presos, aquela cadeia de Paz de Ferreira, uma cadeia, cuidado. Mas estavam muitos a assistir à tarefa, guardar aquilo, a guerra, ia-se montar ali um tumulto. E diz, parou, apita, venha cá. Não consegue, você tem que, para jogar, tem que cumprir regras. Você não consegue jogar. Portanto, não pode agarrar, não pode rastrear, não pode dar mais que não pode. Há número de regras para vocês cumprirem. E então eles começaram a cumprir regras. Estou agora a apita, vais tu a apitar. Esta regra, começamos a construir as nossas próprias regras. Estão de acordo que estas regras funcionam? Estamos, então cumpram.
acreditam que através da raiva conseguimos jogar, acreditamos, então joguem. Ai daquilo que não faz aquilo que acredita, então é covarde. Vocês não querem ser covardes. Cumprem a regra. Começamos a ter ali uma manifestação de desempenho dos nossos presos, começamos a ter os melhores comportamentos académicos. O Domingos comentaram, à altura do Ministro da Justiça, eles até foram embora. Foi engraçado, depois foi engraçado. 90 e tal % dos presos, 92% não regressaram às cadeias. Começámos a construir. E passados 5 anos, construímos o desporto em todas as cadeias de Portugal. Portanto, foi uma balança e começámos a ir com isto em 79, 80, e pronto, foi uma tarefa. Estava eu ainda no 3º ano do Exército do Porto, portanto, depois foi até me deu uma nota de 20 por um trabalho que eu fiz. Foi bom. A gente também tem que buscar alguma coisa, não é? Portanto, esta questão de quem só quem conhece, eu agora levo muitos alunos meus, mas no mestrado e tudo levo a jogar com os presos. Para eles conhecerem o que é a liberdade, tem que ir lá dentro, tem que estar lá dentro. Eles depois saem e dizem, olha, que maravilha, começam a respirar, agora é que eu sei o que é a liberdade. Depois sabes, então, respeitar, porque esteve com falta dela. A gente só consegue, não é? Quando temos fome, quando é uma boa refeição, quando passamos pela fome. O senhor dizia isto, aqueles ciganos, aquela história dos ciganos, foi uma coisa que me marcou. Quando estava lá o enfermeiro, o José, isto não é um saco, pai. Isto é um cigano, este cara tem nome, pá. O senhor vai achar, esta gente tem nome. Esta gente tem nome. E por isso é que eles manifestaram aquela alegria toda, saudaram e tenho amigos nesta gente que, pobre de rendimento, mas que era muito rica de coração. Eu recordo-me disso, nunca mais me esqueço disso. Portanto, só conhece o que é uma doença quem passa por um hospital, só conhece o que é a vida quando passa, quando tem falta dela. Só conhece o que é o amor quando tem falta de quem o ama. Portanto, esta relação da adversidade também é um ambiente, um ambiente que se conquista, que se perde, que se ganha. Nós hoje estamos num momento de perturbações aceleradas, bastante aceleradas também. Há um excesso de informação, há um excesso mesmo. Quer dizer, eu acho que não há excesso, as pessoas dizem, alguns autores falam, há excesso de informação. Bem, nós temos uma média de 66 mil pensamentos por dia, dizem alguns neurocientistas, e 2/3 são negativos. Aqui o corte da frontal agarra e nós, no outro, eu sou investigador na área do futebol e verifico que há uma média de 10 a 12 mil pensamentos durante o jogo. 2/3 são negativos. E eu tenho que dizer ao atleta, acredita, vai, na disputa da bola, imagina que vais ganhar. Ele vai lá para a baliza, estou a trabalhar com ponta de lança, enfim, dá muito de seleção, não está neste momento fazendo jeito, já está outra vez e muito bem num clube, mas ele dizia, quando ias lá para a baliza sentia, só ele e o guarda-redes sentia uma picadela nas costas, tá? Se tivesse um adversário entre ele e a baliza sentia-se melhor. Portanto, a facilidade com que ele estava parece que o perturbava. Portanto, há essa necessidade de combater um desejo através da adversidade para conquistar o futuro. Há demasiada informação e estes 2 textos negativos nós podemos construí-los no positivo. Então, no treino, na dinâmica de treino, na motivação de treino, a qualificação da tarefa, a atenção, a concentração, a autoconfiança, a autoestima, a formação de objetivos de conquista. Isto é treino também. Treino para poder viver. Há um excesso de informação. No passado, dizem que a quantidade de informação multiplicava-se por 2 em 2 séculos. Hoje é de 5 em 5 anos. Multiplica-se em 5 anos. Há um excesso de estímulo visual e sonoro. TV, barulhos, o vídeo, etc. É um excesso de estímulo sonoro. Nós temos que eliminar esta possibilidade do estímulo sonoro. Quando eu estou a fazer uma conferência, eu estava na Universidade do Interior, eu estava lá, 2 a 3 indivíduos, estavam lá a conversar para lá, disse, é impossível. Eu tenho de escolher um sinal. Olhei para eles e parece-me um bocado. E depois continuava a falar. Eu fui junto deles, com licença. Não tenho. Como é que é possível eu estar a falar contigo? Como é que é possível eu comunicar quando estás a conversar para o lado? Imagina que coloca-te no meu lugar e eu começo a falar para o lado, o que é que tu fazes? Portanto, esta comunicação, o ato de comunicar, é um ato fundamental. Nos treinadores é um dos elementos que eu estou sempre a bater-lhes forte, que é o ato de comunicar. Nós sabemos quando um sorriso é verdadeiro,
o músculo zigomato-orbicular por trás, quando as mãos se viram para a assistência, quando o indivíduo está com as mãos atrás das costas e bate o pé no chão, está em dúvida. O ato de comunicar é um ato fundamental para quem quer obter uma boa resposta do outro lado. E o treinador, vou falar agora em termos de treinadores, e o professor e o comunicador, muitas vezes têm dificuldades. Por exemplo, comunicar com uns atrás dos outros é difícil, as salas de aula estão mal. Deviam estar em U, em 5,5 metros, 6 metros, nós estamos mais envolvidos. Os balneários têm aquilo que estão mal. Eu fui falar num balneário e tinha uma coluna no meio. A equipa tinha perdido. Eu disse ao Presidente: epá, como é que é possível eu falar aqui esta coluna no meio? O Presidente já tinha falado, tínhamos uma sala de conferência de imprensa e já mandámos lá colocar as cadeiras em U. Oh, Sr. Rolando, o senhor não tem uma sala melhor? Por acaso tem, então vamos para lá. Mas estava lá um balneário com colunas no meio, a equipa tinha perdido e disse: ó, Sr. Presidente, esta coluna, sabe para que é boa? Vou meter aqui umas cordas para pendurá-las no pescoço. Esta coluna é boa. Como é que é possível? Se não temos condições boas para comunicar, nós temos que nos inventar. Se nós tivermos menos 2,25 metros, alguns motores terra, menos 2,25 metros, estamos a entrar no espaço do nosso interlocutor. Eu, o José Pedro Aguiar Branco, que é também meu amigo, o nosso José Pedro Aguiar Branco, pediu para eu falar com os advogados dele, uns 30, por causa da testemunha, da relação com a testemunha, da testemunha, olhar para os olhos, mas era aquilo que o senhor me queria dizer mesmo. A pessoa já começa a ficar sem resposta. Portanto, há tanta coisa, isto também é ambiente, isto também é diversidade. Ainda há tanta coisa para dizer sobre isto, mas eu não queria consumir o tempo. Mas a competição acelerada para atingir o sucesso, também combater a qualquer preço, e nós vemos hoje a acelerar, é nas notas, é tudo, os alunos não querem, é as notas, depois quer ser, e a vida? Ou seja, quando eu saio da universidade, é como eu ia para o Futebol Clube do Porto, é como me dá a possibilidade de crescer e de aprender. Eu sabia o que era a pomologia, eu lembro-me logo, o reto abdominal transverso, oblique, pequeno, médio e grande adutor. Aqui na ciência pública, nós temos de estar tudo isto. Agora, eu tenho o Bruninho e o Jaime Magalhães para recuperar, que foram operados à pomologia, é que eu começo a perceber onde é que se inserem estes músculos, agora eu tenho que fazer. Ligamentos cruzados, o Zé Beto, do Semedo, sei lá, o Jaime Pacheco, etc. A gente sabia o quadriciclo, basta meter o reto femoral, o músculo do reumato, onde é que ele se insere, tudo isto. Mas sempre quando tem os isquiotibiais, que são trazer a perna para trás, que são muito importantes, a gente sabia, em termos biomecânicos, em termos de fisiologia, de anatomia, etc. Os nossos professores, o Leandro Massado, o Domingos Gomes, etc. Sempre sabia, e o professor Vídeo Costa, não temos cargas funcionais. Mas agora, nós temos aí um atleta para jogar, aí é que o conhecimento começa a aparecer, por isso que eu considero os clubes do ano passado, nomeadamente o Futebol Clube do Porto, foi a minha grande universidade, porque tive a oportunidade de eu aplicar aquilo que sabia. E o conhecimento é isto, a aliança do saber com a vida. O que é cultura? Como dizia o nosso querido e amado professor Manuel Sérgio, ontem falei com ele, gosto muito de falar com o professor Manuel Sérgio, com 85 anos, ele tinha com 24 anos a quarta classe, desde o meio. E hoje é catedrático de várias universidades do mundo. Escreveu 55 livros. Eu com 24 anos tinha a quarta classe, o nosso querido e amado professor Manuel Sérgio. E eu então, quando fui até o 50º livro, fui lá a Lisboa, estava nos lados juntos com Jorge Jesus e com o meu editor, o Cancela de Abreu, também dá-me a alegria de publicar alguns dos meus livros. O último que até tenho lido, agora, que é A Flor da Rama, que vai para o mercado no dia 19 de junho. Mas, e se quiserem ir para a Feira, à Feira do Livro, agora dia 16, dia 15, sexta-feira, dia 15, vai ser lá publicado. Mas depois ele vai andar por aí. E ele dizia: estou aqui nos chocolates de presuntos, eu fui de comboio, cheguei aos chocolates de presuntos, comi uma sandezinha, dei 2 beijos e ia embora outra vez. Então o senhor vem a Lisboa e vai embora, onde vai ser publicado aqui? Oh professor, o senhor é a minha vida. O senhor ilustrou uma vida para eu poder fazer o meu mestrado, o meu doutoramento, acompanha-me. É uma pessoa que eu amo, o professor Manuel Sérgio. Diz-me tanto, eu dei 2 beijos e vim embora. E ele diz: o homem, a sua dimensão para a tarefa, o homem, o corpo, mente, desejo, natureza e sociedade, o homem, com a sua capacidade física e fisiológica,
a sua capacidade de mente, a sua capacidade de pensar, para fazer, natureza, desejo, a motivação para o fazer, e a sociedade. Ninguém faz nada sozinho. As 5 componentes que faz um indivíduo. E quando o indivíduo é bom, faz melhor. Quando o indivíduo é feliz, ganha mais vezes. E nós vemos equipas que são felizes e ganham mais vezes. Só o Porto ganhamos a Liga Europa com o André Vilas Boas, também foi meu aluno dos treinadores, tudo bem, cara. Ganhamos, não treinamos na quinta, nem na sexta, fomos para Lisboa para jogar com o Vitória. O Vitória estava em estágio em Tiaios, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tal, comer, descansar, comer, descansar, treinar, comer, tal. E o Porto teve 6-2, e durante a semana teve um cansaço terrível da Liga da Europa, e depois não treinou nos dias seguintes, das dificuldades, mas o vencedor, o ganhador, o feliz, o homem, a equipa feliz. Quem é feliz ganha mais vezes. Portanto, quando o atleta, este professor Nelson diz, quando eu olho para um atleta, olho para um homem. E se eu vejo ali um homem que ama, que sente, que é feliz, que etc., ele remata melhor, ele joga melhor. Portanto, a felicidade também se conjuga, não apenas no verbo, mas também em fazer. Portanto, esta relação é muito importante, quer dizer, nós por aqui depois não mais parávamos, mas esta questão que eu quis referenciar da felicidade também ajuda a combater muitas atribuições negativas que a vida muitas vezes nos provoca. E ainda bem que provoca, que é para a gente estar capaz de as resolver. Portanto, 3 elementos: elogiar antes de criticar, portanto, pensar antes de reagir. Nós muitas vezes nos 30 segundos imediatos, uma questão, dizem, eu estive a ler uma questãozinha para fazer, porque muitas vezes nos 30 segundos antes de uma tensão cometemos os mais erros da nossa vida numa discussão. Quando há uma discussão, nos 30 segundos imediatos, na resposta, onde nós combatemos o maior flagelo, deixamos passar o tempo, pois somos capazes de, neste tempo, somos contemplados pelas zonas de conflito muito forte, deixamos passar algum tempo, depois somos capazes de converter este tempo de conflito num tempo de se calhar, de desculpa. Isto é um elemento fundamental nos nossos jovens, nos nossos agentes de formação. E muitas vezes devemos ter a oração dos sábios, não é? A oração dos sábios, que é o silêncio. O silêncio envia os focos de tensão. O silêncio e a tolerância são o vinho dos fortes. As reações impulsivas são as verdadeiras dos fracos. O silêncio são as armas de quem pensa, e é melhor ser lento a pensar do que rápido a magoar. E às vezes há discórdias. Há discórdias, e convém que haja discórdias. Mas a discórdia não gera conflito. A discórdia que gera avanço. Ninguém pode estar sempre de acordo. Ainda bem que existem o desacordo das ideias para a gente poder evoluir. E o Franklin, termino com esta questão que ele dizia, gostei muito desta frase do Benjamin Franklin: a discórdia almoça com abundância, janta com a pobreza, ceia com a miséria e dorme com a morte. Portanto, quem está sempre em discórdia também é alguém que não sabe perceber o outro. E para não estarmos bem na vida é preciso perceber o outro. Fazer o que pensamos, dizia Sócrates, ou não é este o outro Sócrates. Nós somos aquilo que pensamos, e também o Aristóteles também falava um bocadinho, nós somos aquilo que pensamos, e o Padre António Vieira conclui, nós somos o que pensamos e o que fazemos, e quem não faz aquilo que pensa não existe, apenas dura, e durar é diferente de existir. Antes de mais, é complexo o que é que os alimentos podem contribuir para a contaminação com alguns contaminantes, mas se pensarmos à partida, pode passar, nós temos sempre a tendência para nos ver numa bolha de não contaminação. No fundo, nós estamos protegidos, e era assim que era visto ao longo dos tempos. Estamos muito protegidos em relação aos estímulos externos. E tínhamos quase como uma proteção. A verdade é que, se pensarmos, por exemplo, na década de 40 do século passado, nós tínhamos um exemplo muito claro desta relação, que é o DDT, que é um pesticida que era usado para matar o mosquito da malária, e ela tem muito sucesso
realmente, e ele era apresentado como um salvador, no fundo. Ele era perfeito para tudo, nomeadamente, nós vemos ali os alimentos contentes, no fundo, e ele era, também significava um melhoramento da vida como nós a conhecíamos, tanto a nível de sociedade como a nível de casa, casas individuais, e por isso é que vemos ali as pessoas contentes a serem pulverizadas com este composto. E a verdade é que este composto deu um prémio Nobel a quem o desenhou, no fundo é um composto químico, um pesticida, e deu um prémio Nobel a quem o inventou. Portanto, até aí tudo bem. A não ser que depois começou-se a perceber realmente que tinha outro tipo de efeito. E aqui podemos ver a Rachel Carson, foi das primeiras que começou a demonstrar e a apontar para alguns dos perigos dos contaminantes no ambiente, nomeadamente neste livro, que é A Primavera Silenciosa. E este livro é muito interessante porque ela refere-se a uma primavera silenciosa. Porquê? Porque na zona dos Grandes Lagos dos Estados Unidos havia realmente uma primavera silenciosa porque não haviam pássaros, não nasceram pássaros naquela primavera. E, portanto, isso descobriu-se nessa altura que devia-se a alguns destes compostos, nomeadamente o DDT, tinham uma capacidade, tinham um efeito nos ovos e tornar que os ovos tivessem uma casca mais fina e que não permitia que depois os ovos eclodissem. E por aí a primavera silenciosa. Referir que a Rachel Carson morreu anos mais tarde com cancro da mama. Portanto, aí já também demonstrar um efeito que destes compostos podem ter. A verdade é que realmente nós não estamos protegidos e o que acontece é que estamos expostos a sem número de fatores externos que nos levam depois a ter alguns efeitos, nomeadamente a dieta. A dieta é um dos maiores fontes de contaminação, apesar de ser muitas vezes silencioso, é uma exposição crónica, na maior parte das vezes, e que é muito difícil de distinguir quais são os efeitos quando estes são crónicos e de longo prazo, não é? E muitas vezes com pequenas quantidades desses contaminantes. A verdade é que o alimento é muito mais do que um aglomerado de nutrientes e também pode ser uma fonte de compostos com potencial tóxico. Se dividirmos de uma forma muito simples os alimentos, podemos defini-los como tendo uma parte de nutrientes, quer sejam eles naturalmente presentes na matriz alimentar, como aqueles que são adicionados, nomeadamente aqueles quando temos alimentos processados, e também temos elementos não nutrientes, quer sejam os fitoquímicos, hoje em dia ouve-se muito falar dos antioxidantes da fruta, portanto são alguns desses fitoquímicos, ou produzidos pelo homem, nomeadamente adicionados intencionalmente, se pensarmos nos adoçantes, por exemplo, ou dos dos alimentos processados, todos aditivos, ou contaminantes, que estão presentes nos alimentos por um erro, ou pela poluição, por exemplo. Quer sejam micotoxinas, toxinas dos fungos, mas também metais pesados e outro tipo de pesticidas e outros contaminantes. Neste pequeno livrinho da DGS estão presentes algumas das coisas que eu estou aqui a falar. Se tiverem algum interesse também vem um pouco mais esquematizado lá o que falamos. Se pensarmos e dividirmos de forma muito simples os contaminantes dos alimentos, percebemos que podemos dividir de forma simples em três. Não pensando na contaminação a nível microbiológico, eu aqui não vou abordar essa parte, mas em termos do que está presente na matriz alimentar. Poderemos ter contaminantes formados durante o processo culinário, que é nomeadamente as aminas heterocíclicas, que nós vemos ali os pontos mais escuros e que estão relacionados muitas vezes com potencial carcinogénico, este tipo de compostos. Há uma forma de tentar minimizar, que é a nossa chamada marinada, acaba por antes dessa cozedura, de levar uma chapa muito quente, que é quando os alimentos estão sobre superfícies muito quentes, que eliminam um pouco esta contaminação. Mas outro tipo de contaminação, que se calhar aquilo que mais nos interessa hoje, são aquelas que está
presente de forma não prevista, não intencional, nomeadamente as micotoxinas, que já falei há pouco, mas também vários contaminantes, como sejam metais pesados, pesticidas, dioxinas, entre outros, e que estão a contaminar os nossos alimentos. Por outro lado, também temos aquele lado que dos alimentos quando estão em contacto com algumas superfícies, nomeadamente de plástico. Hoje em dia nós vivemos num mundo de plástico, como já falamos há pouco, e portanto a presença de aditivos no plástico e a sua passagem para os alimentos também é uma fonte de contaminação com muita relevância. Dentro dos que se encontram não intencionalmente nos alimentos, podemos então ter a benzeno nos ovos, micotoxinas, por exemplo, nos cereais, metais pesados, pesticidas, como falava há pouco, e vou chamar só a atenção aqui a um grupo específico, os poluentes orgânicos persistentes, que se têm este nome. Porquê? Porque eles são, para além de difícil degradação biológica e química, eles também são lipofílicos e acabam por bioacumular e bioamplificar ao longo da cadeia trófica, e daí terem um efeito mais marcado e mais crónico, porque nós vamos também acumulando, estando no topo da cadeia alimentar, vamos acumulando muitos destes compostos, por exemplo, no tecido adiposo. Referi também, no caso dos aditivos do plástico e das embalagens a que nós estamos hoje em dia habituados a usar, referi que muitos destes compostos passam realmente para os nossos alimentos, nomeadamente bisfenol A e fetalatos, provavelmente já ouviram falar, e muitas vezes vê-se recipientes a dizerem que não tem bisfenol A, bisfenol free, mas a verdade é que muitas vezes são substituídos por outros, que não estão devidamente caracterizados ou avaliados a longo prazo. Aqui a preocupação é principalmente nos biberões, por exemplo, mas também em marmitas. Hoje em dia temos a tendência, as pessoas têm a tendência a aquecer em recipientes plásticos, e normalmente o que se pede é que, se for para aquecer, que seja em vidro ou de outro pirex, e não seja no plástico. Isso vai permitir que a vibração das moléculas vai permitir que os aditivos passem mais para a alimentação, e depois podem ter diferentes efeitos na nossa saúde. Aqui a literatura ainda não é completamente clara, nomeadamente no que se prende a níveis de exposição seguros. Nós temos níveis que são legislados, ou estão na EFSA, a Agência Europeia, por exemplo, têm níveis limite. Estes compostos que atuam em pequenas concentrações, eu já havia também na primeira apresentação a referência aos alteradores endócrinos também, que são os alteradores endócrinos, são compostos que têm a capacidade de, em pequenas quantidades, mimetizar algumas das hormonas ou desregular as vias hormonais e torná-las alterá-las, não é? E também têm outro tipo de efeitos, nomeadamente epigenéticos. Muitos destes compostos também têm efeitos epigenéticos que estão na base de várias patologias, nomeadamente de cancro, de doença metabólica, de várias doenças de diabetes, por exemplo, e também doenças do foro mental também. Portanto, aqui é uma preocupação da própria Organização Mundial de Saúde também para este facto. Só um ponto também importante, que acaba sempre para a sociedade e para o poder político, também acaba por ter um efeito mais marcado, não é? Números. A verdade é que existe um preço elevado também socialmente relativo, quando pensamos neste tipo de contaminantes, que muitas vezes é silencioso, não se percebe de onde é que vem, mas vários estudos começam a cruzar estes dados e verificam que existe realmente um grande custo, aqui 163 mil milhões por ano em despesas de saúde e perda de produtividade, são estimadas, não é, no fundo, mas já demonstram a sua importância também. Alguns casos concretos, só para concretizar, poderá ser se pensarmos numa alimentação baseada naquilo que nós cultivamos no nosso local. Hoje em dia temos uma sociedade muito global e temos alimentos de vários locais, mas a verdade é que se pensarmos numa zona altamente industrializada e que nós cultivamos os nossos alimentos nessa zona. Se pensarmos dessa forma, podemos
colocar a hipótese de que muitos desses compostos, estando presentes no ar, eles são depositados, estão presentes na água e depois também vão estar presentes também nos nossos alimentos. Eu só apresento aqui um estudo de exemplo na Bélgica, em que foram a uma zona que era altamente contaminada junto a indústrias e verificaram que as pessoas tinham altos níveis de alguns metais e dioxinas. O que eles verificaram era que, por exemplo, os ovos e alguns vegetais estavam contaminados e isso poderia ser uma fonte de contaminação para as pessoas. Eles alertaram para não consumir os ovos locais, não consumir também alguns alimentos que estavam identificados e verificaram que mais tarde voltaram a fazer análises, voltaram a verificar na população e verificaram que realmente conseguiram colmatar e diminuir essa exposição. Portanto, às vezes, a nível local ou a nível político, também se consegue perceber esta relação e tentar atuar de forma específica e ter algum efeito. Por outro lado, deixava também só aqui que não podemos menosprezar também o efeito dos incêndios. De manhã falamos dos incêndios de um ponto de vista agudo, mas também não podemos descurar o facto dos incêndios levarem à combustão de uma grande quantidade de árvores e não só, zonas industriais também, com produção de resíduos, dioxinas, metais pesados que são realmente depositados no terreno, vão para o solo, vão para o subsolo e depois podem entrar na cadeia alimentar de alguma forma. Portanto, será importante também perceber como é que podemos atuar a longo prazo, de forma crónica, e perceber se os alimentos que estão a ser cultivados nessas zonas estão ou não devidamente próprios para o consumo. Deixava só a nota de que a prevenção deve ser um foco primário neste ponto de vista, monitorizar, pesquisar que tipos de efeitos é que têm estes compostos e quais são os novos compostos emergentes. Por outro lado, deixo o princípio da precaução, no fundo, que muitas vezes não é usado, mas deve ser cada vez mais usado, porque muitos destes compostos não temos a certeza do qual é o efeito final, mas que devemos tomar decisões informadas e muitas vezes também a precaução também é importante. Hoje é muito mais importante o tempo do que o espaço. Não interessa quantos quilómetros são daqui ao Porto, interessa quanto tempo é que demoramos a lá chegar. Ora, portanto, na realidade e na gestão do tempo, eu apenas direi, para além de que as intervenções foram excelentes, enriqueceram-nos muito, obviamente que eu tomei aqui muitos apontamentos que não vou utilizar por falta de tempo, mas não resisto em relação à intervenção do Sr. Luís Guimarães, ressaltar, e muito bem, a importância que ele deu ao monóxido de carbono. A primeira vez que eu publiquei alguma coisa sobre isto foi em 1960. E em 1960 ninguém morria por monóxido de carbono. Os bombeiros morriam todos queimados. Era o que diziam as estatísticas. E eu, realmente, num estudo epidemiológico que fiz retrospectivo, verifiquei que havia muitos bombeiros e não só, e que morriam por ação do monóxido de carbono, que até teve uma referência elogiosa da revista internacional da Interpol na ocasião. Bom, portanto, quer dizer, efetivamente, focando no ambiente, eu sobre o ambiente, se fosse falar, estava aqui um mês a falar só sobre o ambiente, porque tenho muita coisa publicada nesse sentido. É evidente que o lixo é um problema, é um sinal de progresso. Quanto mais lixo nós produzimos, parece que o português produz 1,5 kg e 200 por pessoa. É um sinal de progresso. No ano passado produzimos muito menos. Temos é que, na realidade, resolver todos os problemas. Tive uma experiência que me levou a não comer mais saladas lá. É que as alfaces estavam a ser lavadas em água choca, água castanha, e eu, a partir desse momento, quando me ofereciam salada, muito obrigado. Portanto, quer dizer, na realidade, esse é um problema importante. É evidente que o Sr. Professor José Neto, obviamente, eu costumo dizer, de antes dizia-se, diz-me com quem andas
Dir-te quem és. Hoje não. Hoje eu digo, diz-me o que comes, dir-te quem és. Pela influência extraordinariamente importante que a alimentação tem no nosso comportamento. Eu costumo dizer, o órgão mais importante que nós temos, não sei se vocês sabem qual é, já pensaram? Não. É a boca. Qual é? A boca. A boca. A boca. É os olhos. Digam que é o coração. E o intelectual iria dizer que era o cérebro, mas não é. O órgão mais importante que nós temos é o intestino. Porque é o intestino que tem que fabricar as moléculas essenciais para que o cérebro possa construir os seus neurotransmissores cerebrais que nos permitem a mobilização, a atividade cerebral. Bom, portanto, quer dizer, na realidade, o ser positivo, obviamente, estudos epidemiológicos recentes mostram que o aspecto positivo de encarar as situações leva até nas maiores adversidades uma sobrevivência de mais 7 anos e meio do que aqueles que têm uma visão negativa. Ora, bom, portanto, quer dizer, é evidente que tudo aquilo que foi colocado pelo professor José Neto é uma realidade. A adaptação ao sono também é importante. Quando nós levamos uns atletas para ir jogar na Austrália, temos que entrar em linha de conta com a retificação do ritmo circadiano. Ora, bom, portanto, disse ali uma coisa muito importante que eu costumo dizer que as minhas decisões eu aconselho-me com travesseiro no dia seguinte. Portanto, isso é uma maneira importante de nós controlarmos as nossas próprias emoções no aspecto impulsivo. Para terminar, Sr. Dr. Diogo Pestana, eu vou encurtar propondo à vossa disposição uma coisa que vai sair na revista Segurança e que diz dos produtos químicos na agricultura. E aí vêm coisas às vezes um pouco desagradáveis, mas são todas elas verificadas na experiência. Hoje os filhos são mais altos que os pais. São ou não são? São, toda a gente sabe. Porquê? Porque os pais comeram carnes de vacas que comiam ervas. E os filhos comem carnes de vacas alimentadas com rações cheias de hormonas de crescimento e outras coisas. E é por isso que nós encontramos epidemiologicamente que os filhos são mais altos que os pais. Isso e muitas outras alterações, mutações genéticas, obviamente.